Olá, pessoal do Contos do Sertão. Sentem-se, peguem um café, porque hoje vamos mergulhar numa história que é puro fogo cruzado, suor e poeira. Estamos no coração do sertão nordestino, onde o sol queima como brasa e a caatinga esconde segredos que poucos ousam desvendar. Ponto. Nosso palco é o mundo de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço. Mas essa não é só mais uma história de cangaceiro enfrentando o volante. Não, meus amigos. Hoje vamos falar da caçada mais mortal que o sertão já viu. Uma caçada que colocou Lampião contra os homens mais perigosos que já pisaram naquelas terras secas. Então vamos começar do começo. Era uma tarde escaldante, daquelas em que o calor faz o ar tremer como se o próprio diabo estivesse soprando fogo. Lampião estava acampado com seu bando numa clareira cercada de cactos e espinheiros, o tipo de lugar onde só quem conhece o sertão consegue sobreviver. O capitão, com seu chapéu de couro e os óculos escuros que já eram sua marca, descansava à sombra de uma pedra, o rifle ao lado, sempre pronto. De repente, o silêncio foi cortado pelo som de cascos batendo na terra seca. Um mensageiro chegou, suando, como se tivesse corrido da baía até ali, com o rosto pálido e as mãos trêmulas segurando um pedaço de papel amarelado. Capitão, olhe só isso aqui, disse ele quase sem fôlego. Lampião pegou o cartaz e seus olhos, aqueles olhos que já tinham visto morte, traição e glória, se estreitaram. Lá estava seu rosto, desenhado a carvão, com traços duros e precisos. Abaixo, em letras grandes o suficiente para serem lidas de longe, estava escrito: 50 contos de réis pela cabeça de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. 50 contos de réis. Imaginem só, meus amigos. Isso era mais dinheiro do que a maioria dos homens do sertão veria em 2 vidas inteiras. Era o tipo de fortuna que comprava fazendas, gado, cavalos, uma vida nova. E Lampião passou os dedos pela cicatriz que cortava sua face, uma marca de batalhas passadas, e murmurou: esses desgraçados me transformaram numa mina de ouro. Maria Bonita, sentada numa pedra ali perto, limpava seu rifle com movimentos tão precisos que pareciam uma dança. Ela ergueu o olhar, o rosto sério, e disse: Virgulino, isso não é coisa boa. Dinheiro assim atrai todo tipo de cobra venenosa. E ela estava certa, como sempre. Maria Bonita não era só a companheira de Lampião. Ela era o cérebro por trás de muitas das estratégias do bando. E naquele momento, ela já sabia que aqueles 50 contos de réis não eram apenas uma recompensa. Era uma sentença de morte, um chamado para os piores homens do Brasil virem atrás da cabeça do rei do cangaço. Vocês já pararam para pensar no que uma quantia dessas fazia com a cabeça das pessoas? No sertão, onde a vida era dura e o dinheiro era escasso, 50 contos era como um feitiço. Transformava homens comuns em caçadores, amigos em traidores e até coronéis. Aqueles que mandavam nas cidades começaram a olhar para Lampião com outros olhos. Mas o que tornava essa recompensa diferente não era só o valor, era o que vinha com ela. Nos últimos meses, depois do ataque a Mossoró, onde o bando de Lampião deixou um rastro de destruição e dezenas de mortos, a pressão sobre os cangaceiros tinha aumentado. As volantes, aquelas tropas do governo que perseguiam os cangaceiros, estavam mais agressivas. Mas agora não eram só elas. Homens começaram a chegar de longe, atraídos pelo cheiro do dinheiro, como urubus voando em círculos sobre uma carcaça. Eram homens do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, até de São Paulo. Não eram soldados. Não seguiam ordens de ninguém. Eram caçadores de recompensa.
profissionais que viviam de transformar cabeças em ouro. Lampião já tinha enfrentado muita coisa na vida: jagunços, coronéis, volantes, até outros cangaceiros. Mas esses homens eram diferentes. Ponto. Não tinham laços com o sertão. Não tinham medo de morrer. E pior, não tinham nada a perder. Uma semana depois do cartaz, o primeiro sinal de problema apareceu. Zé Sereno, um dos cangaceiros mais confiáveis do bando, voltou correndo da ronda matinal, o rosto vermelho de calor e medo. Capitão, tem gente estranha no acampamento dos Ferreira, do outro lado da serra. Lampião pegou o binóculo e olhou. Lá estavam eles. 3 homens ao redor de uma fogueira quase apagada. Não eram volantes. Eram bem armados demais para isso. Não eram jagunços locais. Eram organizados demais. Vestiam roupas diferentes. Falavam diferente. Se moviam diferente. Caçadores, disse Corisco, o braço direito de Lampião, cuspindo no chão com desprezo. Vieram de longe atrás da nossa cabeça. O primeiro ataque veio numa madrugada sem lua, quando o sertão parecia segurar a respiração. Lampião estava dormindo leve, como sempre, com o rifle ao lado e os sentidos afiados como faca de cortar couro. De repente, um estalo seco cortou o silêncio. Não era o som de um animal, não era o vento. Era um galho quebrado, onde galho nenhum deveria estar. Em segundos, Lampião estava de pé, gritando: "Levanta, pessoal, tem cobra no galinheiro!" E então, o inferno começou. Os tiros vieram de todas as direções, mas não era o ataque barulhento e desajeitado das volantes. Era silencioso, preciso, mortal. As balas assobiavam, cortando o ar, acertando árvores exatamente onde os cangaceiros estavam segundos antes. Um dos homens do bando, um rapaz chamado Zé Pequeno, caiu com um tiro no peito antes mesmo de levantar. Outro, chamado Preto, levou um tiro na perna e começou a gritar como porco no matadouro. No meio do caos, Lampião viu uma sombra se mover entre as árvores. Era um homem alto, com um chapéu diferente segurando uma espingarda de cano duplo. O capitão dos cangaceiros atirou 3 vezes seguidas. O homem caiu como um saco de farinha, mas outros 2 continuaram atirando de posições diferentes. Eram profissionais. Sabiam exatamente o que estavam fazendo. Lampião gritou: "Recua! Recua!" O bando conseguiu escapar, mas deixou para trás 2 mortos e 3 feridos. Pela primeira vez em anos, Lampião se sentiu encurralado. Ele já tinha enfrentado volantes, coronéis, até outros cangaceiros, mas esses caçadores eram diferentes. Eles não tinham medo, não tinham família, não tinham nada a perder além da chance de ficar ricos. Maria Bonita, enquanto cuidava dos ferimentos de Preto, olhou para Lampião e disse: "Esses homens não são como as volantes. As volantes têm medo, têm família, têm outras preocupações. Esses só pensam no dinheiro." Nos dias seguintes, a perseguição ficou mais intensa. Os caçadores não descansavam, não desistiam, não se distraíam. Cada grupo que aparecia parecia mais preparado que o anterior. Um segundo ataque veio 3 dias depois, numa emboscada tão bem planejada que quase acabou com o bando. Um vaqueiro, pago pelos caçadores, espalhou a notícia de que havia gado solto numa fazenda abandonada. Era uma armadilha, claro. Quando o bando chegou, os tiros começaram a voar de dentro das ruínas da Casa Grande. Lampião se jogou atrás de um muro de pedra, no exato momento em que uma bala arrancou um pedaço de seu chapéu. "Filhos de uma égua!" gritou Corisco, recarregando sua espingarda. "Quantos são?" "Pelo menos 6, respondeu Lampião, contando os flashes dos tiros.
Sabem muito bem onde estamos. A batalha durou quase 2 horas. O bando perdeu mais 2 homens, Chumbinho e Trovão, enquanto Lampião abateu 2 caçadores. Mas, como uma praga de gafanhotos quando um caía, outros apareciam. Naquela noite, escondidos numa gruta entre os paredões rochosos da serra, Lampião reuniu os homens que restavam. O bando, que já teve mais de 100 cangaceiros, agora estava reduzido a pouco mais de 20, todos cansados e nervosos. Ele olhou para cada um deles, a voz cortando o silêncio como um facão. Escutem bem. Esses caçadores não são homens comuns. Vieram de longe, conhecem nossos truques. Pagam nossos informantes mais do que nós podemos pagar. Não lutam por honra, nem por vingança. Lutam só pelo dinheiro. Antônio, um dos mais novos do bando, ergueu a mão, a voz tremendo. E o que vamos fazer, capitão? Não podemos ficar correndo para sempre. Lampião cuspiu no fogo, fazendo as chamas quiarem. Correr? Quem disse que vamos correr? Os homens se entreolharam, confusos. Maria Bonita, sentada ao lado, sorriu, começando a entender o plano. Eles pensam que somos presas fáceis porque conhecem nossos métodos, continuou Lampião. Mas eles não conhecem o sertão como nós. Não sabem onde encontrar água, não sabem ler o vento. Não sabem quando uma árvore vai falar que tem gente escondida atrás dela. Vieram com dinheiro e armas, mas esqueceram de trazer o que mais importa, o conhecimento da terra. Corisco bateu o punho na coxa, os olhos brilhando. Quer dizer que vamos virar o jogo? Transformar os caçadores em caça? Exatamente, respondeu Lampião, com um brilho perigoso no olhar. Eles querem brincar de caça? Então vão conhecer como é ser caçado pelo melhor caçador do sertão. A partir daquela noite, tudo mudou. Lampião parou de fugir. Ele começou a usar cada pedra, cada árvore, cada nascente d'água do sertão para transformar a vida dos caçadores num inferno verde e espinhoso. O primeiro alvo foi um grupo de 3 caçadores acampados perto do açude do Coronel Pereira. Lampião passou 2 dias observando, aprendendo seus hábitos, seus horários, suas fraquezas. Descobriu que um deles, um homem gordo vindo de São Paulo, tinha o costume de se afastar do acampamento toda manhã para fazer suas necessidades no mesmo lugar. Na terceira manhã, quando o homem se dirigiu para sua rotina, encontrou Lampião esperando atrás de uma árvore. Bom dia, compadre, disse o cangaceiro apontando o rifle para a cabeça do homem. Vim cobrar uma dívida. O caçador tentou gritar, mas uma coronhada no crânio o calou para sempre. Lampião arrastou o corpo para longe e voltou para observar os outros 2. Quando o morto não voltou até o meio-dia, os companheiros saíram procurando. Encontraram o corpo pendurado numa árvore, com um bilhete pregado no peito. A caça virou Caçador Virgulino Ferreira da Silva. Os 2 fugiram na mesma tarde, abandonando armas e suprimentos. De repente, 50 contos não pareciam valer o risco de virar comida de urubu. Mas outros vieram. Sempre vinham outros. O próximo grupo, 5 homens do Rio de Janeiro, chegou numa terça-feira, armados até os dentes, falando alto sobre como iam ensinar esses cabras da peste a respeitar gente civilizada. Acamparam numa fazenda abandonada perto de Serra Talhada, pensando que estavam seguros. Lampião deixou que se acomodassem, deixou que dormissem uma noite tranquila, deixou que acordassem achando que controlavam a situação. Na segunda noite, ele começou uma guerra psicológica que faria qualquer homem tremer. Primeiro soltou os cavalos dos caçadores, um por um, em silêncio. Quando eles acordaram e viram que tinham sido roubados, o pânico começou. Ele esteve aqui,
murmurou um deles. Um homem magro com uma cicatriz no rosto. Lhe poderia ter nos matado enquanto dormíamos. Por que não matou? Perguntou o outro. Porque está brincando conosco? Na segunda noite, Lampião roubou toda a comida. Na terceira, envenenou o poço d'água com uma erva que causava diarreia violenta. Na quarta, incendiou o acampamento enquanto eles estavam fora. No quinto dia, os caçadores estavam magros, sujos, desesperados e completamente desmoralizados. Foi então que Lampião apareceu, surgindo da caatinga como uma assombração. Bom dia, rapazes. Ouvi dizer que andam procurando por mim. Os 5 caçadores se entreolharam, as mãos tremendo sobre as armas. Nós só queremos ir embora, gaguejou o líder. Ir embora? Lampião sorriu, um sorriso frio como gelo. Vocês vieram de tão longe, não vão nem tentar ganhar os 50 contos. Ele contou até 10, e antes que chegasse ao 7, todos já tinham fugido, deixando tudo para trás. Mas a vitória era só o começo. Cada grupo que fugia espalhava a história, mas isso não assustava os mais gananciosos. Pelo contrário, a notícia dos 50 contos de réis se espalhava como fogo na palha seca, e homens ainda mais perigosos começaram a chegar. Um aviso veio através de Joca Raminho, um dos poucos coiteiros que ainda tinham coragem de ajudar o bando. Capitão, tem um grupo diferente chegando. Vieram do sul. Dizem que são especialistas em caçar bandidos famosos. 7 homens, liderados por um tal de cortador de cabeças. Lampião cuspiu no chão. Nome de palhaço. Vou mostrar como se corta a cabeça de verdade. Mas quando começou a observar esse novo grupo, ele percebeu que não estava lidando com amadores. Esses homens não cometiam os erros dos outros. Não acampavam no mesmo lugar 2 noites seguidas. Sempre deixavam um homem de guarda. Variavam suas rotas. Não confiavam em informantes locais. Pior, pareciam conhecer os métodos dos cangaceiros. Na primeira tentativa de tocaia, Lampião caiu numa armadilha. Os caçadores deixaram um acampamento falso, com bonecos de palha vestidos com suas roupas. Quando Lampião chegou, os homens de verdade estavam escondidos nas árvores, prontos para abrir fogo. Se não fosse pelos reflexos rápidos, ele teria virado peneira. Ele escapou, mas levou um arranhão de bala no braço. Esses são diferentes, disse ele para Maria Bonita enquanto ela cuidava do ferimento. Conhecem o jogo tão bem quanto nós. Maria Bonita, com aquele olhar que misturava coragem e astúcia, respondeu: então temos que mudar o jogo. E foi ela quem teve a ideia que virou tudo de cabeça para baixo. Se eles conhecem os métodos do cangaço, vamos usar métodos que eles não conhecem. Métodos que só quem nasceu no sertão entende. A primeira armadilha foi no desfiladeiro dos 3 irmãos. Um cânion estreito entre 2 serras, a única passagem para quem quisesse chegar ao esconderijo do bando. Lampião espalhou a notícia de que estavam escondidos numa gruta do outro lado. Os caçadores caíram na isca. Na manhã seguinte, os 7 homens entraram no desfiladeiro em fila indiana, armas em punho, olhos atentos. O que eles não sabiam era que Lampião passou 3 dias preparando o terreno. Pedras enormes estavam equilibradas no alto das paredes rochosas, presas por cordas que ele podia cortar com tiros certeiros. Quando os caçadores estavam no meio do desfiladeiro, Lampião atirou na primeira corda. O estrondo foi como o fim do mundo. Toneladas de pedra despencaram, transformando o desfiladeiro num cemitério de granito. Quando a poeira baixou, 5 dos 7 caçadores estavam mortos, esmagados. Os outros 2, feridos e em pânico, voltaram para a entrada do desfiladeiro. Lampião os esperava lá, com um sorriso frio. Que aconteceu, rapazes? Onde estão os outros 5?
O cortador de cabeças, um dos sobreviventes, olhou para ele com ódio. Isso não vai ficar assim. Cangaceiro maldito. Lampião riu. Podem vir. O sertão tem fome, e vocês são um prato bem saboroso. Ele deixou os dois fugirem, feridos e humilhados. Eles espalhariam a história, e isso valeria mais que 1000 mortos para desencorajar outros caçadores. Mas a estratégia funcionou só em parte. Alguns desistiram, mas outros vieram, ainda mais preparados. Um grupo trouxe cães de caça, animais treinados para seguir rastros humanos. Lampião teve que mudar tudo. Não adiantava enganar os homens. Ele precisava enganar os cães. Usou pimenta malagueta moída para esconder o cheiro. Passou banha de porco nos pés para disfarçar as pegadas. Fez o bando caminhar por riachos, por quilômetros. Matou um bode e arrastou a carcaça para criar uma pista falsa. Os cães seguiram o cheiro do bode direto para uma tocaia, onde Corisco e Antônio esperavam com as espingardas carregadas. Os cães fugiram, uivando de medo. Sem os cães, os caçadores voltaram a ser homens comuns, perdidos numa terra que não conheciam. Lampião os eliminou um por um, usando flechas envenenadas com curare, covas disfarçadas cheias de espinhos, bombas artesanais de pólvora e pregos. A cada morte, deixava um recado. O sertão não perdoa invasores. Mas a cada grupo que caía, 2 novos apareciam. A notícia da recompensa tinha se espalhado pelo Brasil. Jornais do Rio e São Paulo publicavam histórias sobre o tesouro do sertão, chamando Lampião de monstro, mas também de troféu. E então, chegou o grupo mais perigoso de todos. Joca Raminho trouxe a notícia, a voz baixa e preocupada. Capitão, esses são diferentes. São só 4, mas o líder Sacramento já matou mais de 20 homens famosos. Os outros 3 são irmãos gêmeos. Lutaram na Revolução Federalista. Lampião riu, mas sem humor. Invisível? Vamos ver se ele continua invisível com uma bala na testa. Mas ele sabia que estava enfrentando algo novo. Esses homens não caíam em armadilhas. Não usavam informantes, mudavam de estratégia a cada dia. E, pior, começaram a eliminar os cangaceiros. Primeiro foi Preto, encontrado morto com uma faca nas costas. Depois Antônio, abatido por um tiro na ronda noturna. Marinheiro simplesmente desapareceu. O bando estava no limite, os homens nervosos, olhando por cima dos ombros, dormindo mal. Temos que sair daqui, disse Corisco numa noite, enquanto montavam guarda numa gruta. Esses são profissionais de verdade. Lampião retrucou. Sair para onde? Eles nos seguirão até o fim do mundo. Pela primeira vez, ele sentia que poderia estar enfrentando inimigos melhores que ele. Mas a resposta veio de Maria Bonita. Virgulino, você está pensando como eles querem que você pense, disse ela, limpando a espingarda. Está tentando ser mais esperto, mais rápido. Mas, e se, em vez de fugir ou caçá-los, você fizesse eles virem até você, no seu terreno, do seu jeito? Maria Bonita olhou para Lampião, com aquele sorriso perigoso que sempre aparecia quando ela tinha uma ideia louca. Sacramento é orgulhoso, disse ela. Li sobre ele num jornal velho. Ele se gaba de nunca ter falhado numa caçada. Esse orgulho é a fraqueza dele. Lampião parou de limpar o rifle e a encarou. Continue. Desafie ele para um duelo, disse ela. Cara a cara, homem contra homem. Se ele ganhar, leva sua cabeça. Se você ganhar, os outros 3 vão embora.
Um homem orgulhoso como ele não vai recusar. Era uma ideia maluca, mas fazia sentido. Sacramento era conhecido por sua arrogância, e um desafio direto do próprio Lampião seria irresistível. O recado foi enviado através de um menino da cidade. Sacramento, você se diz o melhor caçador do Brasil. Eu sou Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Que tal descobrirmos quem é o melhor? Amanhã, ao meio-dia, na praça da Igreja Velha, só eu e você. A resposta veio rápida. Aceito. Meio-dia em ponto. Prepare seu caixão. Na manhã seguinte, Lampião se preparou como se fosse para uma batalha final. Vestiu seu melhor gibão de couro. Poliu as armas, ajeitou o chapéu. Maria Bonita quis ir junto, mas ele recusou. Se der errado, pegue os homens que restam e suma daqui. Vá para a Bahia. Procure meu compadre Antônio. Ela sorriu. E se der certo? Lampião respondeu com um sorriso verdadeiro. Se der certo. Esses caçadores vão aprender por que me chamam de Rei do Cangaço. A Igreja Velha ficava no topo de um morro pelado, cercada de pedras e cactos. Era perfeita para uma emboscada, ampla, sem esconderijos, com visibilidade em todas as direções. Quando Lampião chegou, o Sacramento já estava lá, um homem alto e magro, vestido de preto, com 2 revólveres na cintura e uma espingarda nas costas. Seus olhos eram frios como gelo. Então você é o famoso Lampião, disse ele. Esperava alguém maior. Lampião parou a 10 metros, rindo. E você é o famoso Sacramento. Esperava alguém menos feio. A tensão no ar era tão densa que dava para cortar com um facão. Sacramento cuspiu no chão. Vim buscar sua cabeça. 50 contos é dinheiro demais para deixar passar. Lampião riu alto. Já tentaram muitos antes de você. Estão todos alimentando os urubus. Mas então ele percebeu algo errado. Nos. Cheio de parzimento de ar. Sacramento falava com uma confiança que não fazia sentido para um homem sozinho. Cadê seus companheiros? Perguntou Lampião. Sacramento sorriu. Estão por aí. Essa conversa toda é só para dar tempo deles se posicionarem. De repente, 3 homens surgiram detrás das pedras. Os irmãos gêmeos, idênticos, com espingardas apontadas. E o terceiro, o fantasma, apareceu como se tivesse saído do ar, um homem pequeno e pálido, com olhos de cobra e uma pistola na mão. Apostei com ele que você tentaria fugir quando visse que era 4 contra 1, disse Sacramento. Ele apostou que você tentaria brigar. Quem está certo? Lampião olhou ao redor. Estava cercado. 4 armas apontadas para ele. Qualquer movimento em falso, e ele viraria peneira. Mas ele sorriu. Nem fuga, nem briga. Prefiro a terceira opção. Ele assoviou 2 vezes, alto e claro. Era o sinal. De repente, a manhã explodiu em tiros. Maria Bonita, Corisco e os cangaceiros restantes haviam se posicionado durante a madrugada, transformando a Igreja Velha numa ratoeira. O primeiro a cair foi um dos gêmeos, atingido por 3 balas no peito. Merda! Gritou Sacramento, se jogando atrás do altar. Era uma armadilha. Claro que era, seu animal, riu Lampião, se abrigando atrás de uma pedra. Você acha que eu ia vir aqui sozinho encontrar 4 assassinos? O segundo gêmeo tentou correr, mas Corisco o pegou com um tiro na nuca. 2 mortos, 2 vivos! Gritou Maria Bonita. O fantasma, porém, tinha sumido. Num segundo estava ali. No outro era como se tivesse virado fumaça. Lampião girava, procurando.
mas era como caçar sombras. Sacramento! Gritou. Seus companheiros estão mortos. Que tal resolvermos isso homem a homem? Vai se ferrar, Lampião. Veio a resposta. Ponto. Vou ficar aqui até escurecer. E depois volto com mais gente. Mas então, um tiro passou raspando a cabeça de Maria Bonita. Ponto. O fantasma estava na torre da igreja, usando as pedras como escudo. Lá em cima! Gritou ela. Lampião disparou 3 tiros, arrancando pedaços de rocha, mas o fantasma continuava atirando. Ponto. Sacramento aproveitou a confusão para avançar, com uma faca na bota e uma pistola escondida. O punhal voou, passando a centímetros do pescoço de Lampião. Ponto. O cangaceiro rolou atrás de uma pedra, sentindo o gosto de terra e pólvora. Ponto. Você vai morrer hoje, Lampião! Gritou Sacramento. E sua cabeça vai me fazer rico. Lampião saltou da cobertura, com os 2 revólveres em punho. Os 2 homens se enfrentaram na praça empoeirada, circulando como predadores. Sacramento atirou, mas errou. Ponto. Lampião respondeu, arrancando o chapéu do caçador. Ponto. Você está perdendo a mira, velhote, provocou Sacramento. Ponto. Não estou perdendo nada, sorriu Lampião. O próximo tiro acertou a perna de Sacramento, que caiu gritando. Lampião se aproximou, mas o fantasma desceu da torre como um morcego, pulando nas costas do cangaceiro. Os 2 rolaram pelo chão numa luta selvagem. O fantasma era pequeno, mas forte, seus dedos apertando a garganta de Lampião. O mundo começou a escurecer, mas Lampião não sobreviveu tantos anos sendo fraco. Ponto. Ele acertou uma joelhada nas costelas do fantasma, que afrouxou o aperto. Lampião rolou por cima, suas mãos encontrando o pescoço do caçador. Não é tão fantasma assim, né, cabra? Murmurou enquanto apertava. Ponto. O fantasma tentou falar, mas seus olhos se reviraram e o corpo ficou mole. Lampião se levantou, limpou as mãos e olhou para Sacramento, ainda caído, segurando a perna ferida. Ponto. É isso aí, Sacramento. Seus companheiros estão mortos. Você está aleijado. Acho que a caça não saiu como esperava. Sacramento cuspiu sangue. Ponto. Outros virão. Sempre vão vir. Lampião se agachou ao lado dele. Você tem razão. Mas agora eles vão ouvir uma história diferente. Vão ouvir sobre como Sacramento, o grande caçador, veio com 3 companheiros e saiu sozinho, aleijado e humilhado. Vão ouvir como o fantasma virou defunto em menos de 5 minutos. Vão pensar 2 vezes antes de vir atrás da minha cabeça. Sacramento tentou protestar, mas Lampião já estava se levantando. Vou deixar você vivo, continuou. Quero que volte para o sul e conte o que aconteceu. Quero que espalhe que Virgulino Ferreira da Silva não é presa de caçador nenhum. É ele quem caça. Lampião chamou Maria Bonita e Corisco. Vamos embora. Temos que sumir antes que as volantes cheguem, atraídas pelos tiros. O bando recolheu as armas dos mortos e se dirigiu para as montanhas. Atrás deles, Sacramento ficou sozinho na praça empoeirada, cercado pelos corpos de seus companheiros, tentando entender como a caçada mais fácil de sua vida virou seu pior pesadelo. Nas semanas seguintes, a história se espalhou como fogo no sertão. Ponto. Sacramento. Verdade seja dita, cumpriu sua parte. Mancando com sua perna ferida, ele contou a história em cada cidade por onde passou, sempre terminando com o mesmo aviso: Lampião não é homem para se brincar. É o diabo em pessoa. A recompensa de 50 contos ainda estava de pé, mas o número de caçadores dispostos a tentar a sorte caiu drasticamente. Ponto. Alguns ainda vinham, claro, os desesperados,
os loucos, os que achavam que seriam diferentes. Ponto. Lampião os recebia com uma bala entre os olhos e um recado no peito. A Caatinga voltou a ser seu reino. Ponto. As cidades pequenas voltaram a temer seu nome. Os coronéis pagavam suas contribuições sem reclamar. Ponto. Maria Bonita dormia tranquila, sabendo que seu homem havia provado, mais uma vez, porque era o rei do cangaço. O sertão tinha devorado mais um grupo de forasteiros, e Lampião continuava reinando, livre como o vento que soprava pelas terras secas. E assim, meus amigos, termina essa história. Uma história que mostra que, no sertão, a lei é do mais forte, e não havia ninguém mais forte que Virgulino Ferreira da Silva. Ponto. Obrigado por acompanhar mais um Contos do Sertão. Ponto. E se vocês gostaram dessa história, deixem aquele like maroto, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma aventura. Contem nos comentários o que acham do Lampião. Ele era um herói, um bandido ou algo no meio disso tudo? Até a próxima, pessoal.